O ranking dos juros que destroem salário, rotativo, cheque especial e consignado. Mais de 60% dos brasileiros estão endividados, com juros que podem chegar a 14% ao mês no crédito rotativo. Isso significa que, se você tem uma dívida de R$ 1.000, você pode pagar até R$ 140, 00 de juros apenas no primeiro mês. Já o crédito consignado pode ser encontrado por cerca de 2% ao mês, uma diferença abismal que pode salvar ou destruir seu salário. Por exemplo, se você tem um salário de R$ 5.000, 00, e paga 10% de juros ao mês no crédito rotativo, você perderá R$ 500 apenas em juros. No entanto, se você optar pelo crédito consignado com 2% ao mês, você pagará apenas R$ 100 de juros. Isso é um diferencial de R$ 400 que pode ser usado para quitar a dívida ou investir em uma poupança. Além disso, o crédito rotativo pode ter taxas de juros que variam de 10% a 20% ao mês, enquanto o crédito consignado tem taxas fixas e mais baixas. Se queres sair da dívida com estratégia, inscreve-te e comenta o valor aproximado que eu mostro o caminho. A escolha do tipo de crédito pode ser a diferença entre quitar a dívida em alguns meses ou anos. Por exemplo, se você tem uma dívida de R$ 10.000 e paga 14% ao mês no crédito rotativo, você precisará de mais de 10 anos para quitar a dívida, pagando mais de R$ 20.000 em juros. Já com o crédito consignado a 2% ao mês, você pode quitar a dívida em apenas 5 anos, pagando menos de R$ 2.000, 00 em juros. Mas há um detalhe importante que pode mudar completamente o jogo, e é exatamente isso que vamos explorar na próxima parte, pois a maioria das pessoas não sabe como usar esses juros a seu favor, e é aí que começa o verdadeiro desafio. Vamos direto ao ranking dos juros que mais destroem o salário. O crédito rotativo é o campeão de juros, com taxas que podem chegar a 19,5% ao mês. Isso significa que se você tem um saldo devedor de R$ 1,0000, você pagará R$ 195 apenas em juros. Já o cheque especial é o segundo colocado, com juros de até 16,5% ao mês. Com um saldo devedor de R$ 1.000, você pagará R$ 165 em juros. O crédito consignado é o terceiro, com juros de até 12,5% ao mês. Com um saldo devedor de R$ 1.000, você pagará R$ 125 em juros. É importante notar que esses juros são compostos, ou seja, são calculados sobre o saldo devedor atual, incluindo os juros anteriores. Por exemplo, se você tem um saldo devedor de R$ 1.000 e paga apenas R$ 100, o novo saldo devedor será de R$ 1.065, considerando juros de 19,5% ao mês do crédito rotativo. Em 12 meses, o crédito rotativo pode consumir até 60% do seu salário, enquanto o cheque especial pode consumir até 45%. O crédito consignado, por outro lado, pode consumir até 30%. Para entender melhor como cada um desses créditos pode impactar suas finanças, vamos simular um exemplo. Suponha que você tenha um salário de R$ 5.000, 00, e precise de R$ 2.000 para pagar uma conta. Se você usar o crédito rotativo, você pagará R$ 390 em juros nos primeiros 12 meses. Já se você usar o cheque especial, você pagará R$ 330 em juros. E se você usar o crédito consignado, você pagará R$ 250 em juros. Mas há um ponto crucial que pode mudar completamente o jogo: a negociação. E é exatamente aí que 9 em cada 10 pessoas cometem um erro fatal que pode aumentar ainda mais os juros. Vamos calcular o custo real dos juros para cada um desses créditos. O rotativo, com juros de 14% ao mês, pode custar até 168% ao ano. Isso significa que se você pegar R$ 1.000 em crédito rotativo, pode pagar R$ 2.680 em 12 meses. Já o cheque especial, com juros de 8% ao mês, pode custar até 96% ao ano. Com R$ 1.000 em crédito, você pagará R$ 1.960 em 12 meses. O consignado, com juros de 2% ao mês, é o mais barato, com custo anual de 24%. Com R$ 1.000 em crédito, você pagará R$ 1.240 em 12 meses. Esses valores podem afetar significativamente seu orçamento. Se você ganha R$ 5.000 por mês, 20% do seu salário pode ir para pagar juros do rotativo. E isso é R$ 1.000 por mês, apenas em juros. Com o cheque especial, seriam R$ 393 por mês. Já com o consignado, seriam R$ 104 por mês. Para entender melhor esses valores, vamos considerar um exemplo prático.
Se você tem uma dívida de R$ 5.000 em crédito rotativo, com juros de 14% ao mês, você precisará pagar R$ 580 por mês para quitá-la em 12 meses. Com o cheque especial, seriam R$ 393 por mês. E com o consignado, seriam R$ 417 por mês. Agora que sabemos o custo real dos juros, é importante entender como podemos evitar esses gastos. Uma opção é negociar a dívida com o banco, tentando reduzir os juros ou o valor da parcela. Outra opção é considerar a consolidação de dívidas, onde você pega um crédito com juros mais baixos para pagar as dívidas com juros mais altos. Mas há um problema comum que pode fazer com que essas estratégias não funcionem como esperado, e é exatamente isso que vamos explorar na próxima parte, onde vamos falar sobre como a Serasa e o score de crédito podem afetar suas opções de crédito. Para entender a ordem certa de quitar as dívidas, é fundamental começar pelas mais caras. O rotativo do cartão de crédito, por exemplo, pode chegar a 18% ao mês, enquanto o cheque especial pode ter juros de 12% ao mês. Já o consignado, que é uma opção mais barata, tem juros de cerca de 2% ao mês. Portanto, a estratégia mais eficaz é pagar primeiro as dívidas com juros mais altos, como o rotativo do cartão de crédito. Isso porque, se você paga apenas o mínimo da fatura, pode levar anos para quitar a dívida completa. Um exemplo prático. Se você tem uma dívida de R$ 1.000 no rotativo do cartão de crédito, com juros de 18% ao mês, e paga apenas R$ 50, 0,0 por mês, levará cerca de 24 meses para quitar a dívida, pagando um total de R$ 1.433,92. Já se você pagar R$ 200 por mês, pode quitar a dívida em apenas 6 meses, pagando um total de R$ 1.092,48. Além disso, é importante entender que a ordem de quitação das dívidas também depende do valor da dívida e do prazo de pagamento. Um plano de quitação de dívidas eficaz deve levar em consideração todos esses fatores. Um exemplo de plano de quitação de dívidas é o seguinte: pagar 50% do salário para as despesas essenciais, como aluguel e comida, e 30% para a quitação de dívidas. Com isso, você pode quitar as dívidas mais caras primeiro e, em seguida, as menos caras. Mas é importante lembrar que a quitação de dívidas não é apenas uma questão de matemática. Também é uma questão de disciplina e controle. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas erra, pois não conseguem manter a disciplina necessária para quitar as dívidas de forma eficaz. Mas há uma ferramenta que pode ajudar a manter o controle e a disciplina necessários para quitar as dívidas de forma eficaz, e é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo tópico. Muitas pessoas cometem o erro de trocar uma dívida barata por uma cara, como trocar um empréstimo consignado de 1,5% ao mês por um rotativo de 18% ao mês. Isso pode aumentar a dívida em até 1.200% em apenas um ano. Para evitar esse erro, é fundamental entender os juros e as taxas de cada tipo de dívida. Por exemplo, o cheque especial pode ter taxas de até 350% ao ano, enquanto o empréstimo pessoal pode ter taxas de até 100% ao ano. Já o empréstimo consignado, como mencionado, tem taxas de até 1,5% ao mês. Negociar as dívidas de forma eficaz é possível utilizando ferramentas como a negociação com o banco e a utilização de serviços de consulta de crédito, como a Serasa. A Serasa, por exemplo, oferece um serviço de consulta de crédito que pode ajudar a identificar as dívidas e negociar com os credores. Além disso, é importante ter um plano de pagamento claro e realizar pagamentos regulares para evitar juros adicionais. Um exemplo de plano de pagamento eficaz é o pagamento de 10% do valor da dívida por mês, durante 12 meses. Isso pode ajudar a reduzir a dívida em até 50% em apenas um ano. Outra opção é utilizar a técnica de Snowball, que consiste em pagar as dívidas menores primeiro, para ganhar motivação e confiança. No entanto, é fundamental lembrar que cada situação é única e requer uma abordagem personalizada. Por exemplo, se você tem uma dívida de R$ 10.000 com juros de 20% ao mês, é importante negociar com o banco para reduzir os juros e criar um plano de pagamento realista. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas comete o erro fatal. Não sabem como utilizar as ferramentas certas para negociar as dívidas de forma eficaz. Mas há uma solução que pode mudar tudo, e é exatamente o que vamos explorar no próximo tópico: como utilizar a negociação com o banco e a Serasa para reduzir as dívidas em até 70%. Mas há um detalhe crucial que pode fazer toda a diferença.
Agora que você entende o ranking dos juros que destroem salário, é hora de tomar controle de suas finanças. O juro rotativo pode chegar a 350% ao ano, enquanto o cheque especial pode cobrar até 20% de juros mensais. Já o empréstimo consignado tem juros mais baixos, em torno de 1,5% ao mês. Para evitar essas armadilhas, é fundamental criar um orçamento e priorizar suas despesas. Comece identificando suas receitas e despesas mensais e então defina metas financeiras claras, como economizar 10% do salário ou pagar uma dívida de R$ 1.000 em 6 meses. Utilize ferramentas como planilhas de orçamento ou aplicativos de gestão financeira, como o Mint ou o You Need a Budget, para acompanhar suas finanças. Além disso, é importante entender como funcionam os juros compostos e como eles podem afetar suas economias. Por exemplo, se você aplicar R$ 1.000 em uma poupança com juros de 0,5% ao mês, você terá R$ 1.051,16 após um ano. Já se você aplicar o mesmo valor em um CDB com juros de 1,2% ao mês, você terá R$ 1.127,49 após um ano. Para negociar suas dívidas, é fundamental entender seus direitos e deveres. Você pode consultar o site da Serasa para verificar seu score de crédito e identificar possíveis erros ou irregularidades. Além disso, é importante manter uma boa relação com seus credores, pagando suas contas em dia e comunicando-se regularmente com eles. Se você estiver com dificuldades para pagar suas dívidas, não hesite em procurar ajuda profissional. Lembre-se de que a gestão financeira é um processo contínuo e exige disciplina e paciência. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais dicas práticas sobre como gerenciar suas finanças e evitar a armadilha dos juros. Se queres sair da dívida com estratégia, inscreve-te e comenta o valor aproximado que eu mostro o caminho.